lançamento do processo de Joana d'Arc, de Bresson, é muito importante, assinala a entrada assim, em disponibilidade de público, para o público brasileiro, de um dos diretores mais importantes do cinema francês, do cinema mundial, mas não apenas pela importância que tem, pelo reconhecimento crítico que teve, mas porque o Bresson é como que um objeto estranho dentro da história do cinema. É um caso à parte, é um capítulo à parte dentro do cinema ocidental, né? O Bresson trabalha, como o espectador vai poder conferir, com uma extrema economia de meios, uma extrema economia de recursos, uma direção de atores muito peculiar. Aliás, ele chamava os atores de modelos, em geral trabalhava com atores não profissionais, embora tenha trabalhado com atores profissionais também, mas gostava de trabalhar com atores não profissionais. E de tal forma ele tinha o controle sobre essas atuações que há críticos que dizem que, na verdade, esses atores, ou esses modelos, como ele queria, eram fiéis representantes da linha de pensamento do diretor. O Bresson era um diretor considerado como um pensador do cinema. Ele deixou, além dos filmes dele, ele deixou também um conjunto de escritos sobre o cinema, um conjunto de aforismos, um conjunto de pensamentos sobre o cinema, que estão sendo traduzidos para o português. Não tem tradução em português ainda, mas brevemente vão sair em português, e que são as notas do cinematógrafo, que são a bíblia de muitos cineastas que eu conheço, né? E mostram uma maneira muito pessoal de trabalhar com o cinema, né? É um cinema, muitas vezes, articulado não só com a filosofia, mas também com a literatura. Ele produziu algumas adaptações, vamos dizer assim, versões literárias de grandes obras, né? Como Diderot, né? Como Bernanos, né? E é um cinema muito colocado exatamente nessa linha fronteiriça entre uma imagem muito depurada, ideias filosóficas muito claras, uma inspiração literária muito marcada, e também por um catolicismo de fundo que é bem perceptível, né? Isso ele explora não apenas do ponto de vista temático, como no caso do Jornal d'un Curé de Campagne e do próprio processo de Joana d'Arc, mas na própria linguagem que ele procura imprimir aos seus filmes. É como se os seus personagens, como se a montagem do filme, como se a escolha da iluminação, tudo isso convergisse para um tipo de desfecho, para um tipo de iluminação interior do personagem, que a gente poderia chamar de epifania, no sentido quase religioso do termo, e certamente no sentido mais laico do termo, quer dizer, uma súbita tomada de consciência do mundo, da dor do mundo, ou do sentido do mundo, uma aspiração bastante religiosa no fundo. No caso específico do processo de Joana d'Arc, o Bresson ele se apoia nos autos do processo mesmo, né? É um filme inteiramente diferente das outras versões de Joana d'Arc. A vida de Joana d'Arc inspirou inúmeras versões cinematográficas, entre elas também a igualmente famosa e maravilhosa do Caldreia, né? Mas o Bresson, ele por se basear nos autos do processo,
e por conseguir também uma extrema depuração da mise-en-scène, da direção, ele, nesse filme, ele atinge as raias do sublime, da interiorização, da busca da interiorização da personagem. Ele pinta uma Joana d'Arc extremamente altiva, bastante assediada durante o processo, né? Um processo inquisitorial em que ela é observada, em que ela é humilhada, é submetida a uma série de pressões antes de ser condenada finalmente e mandada para a fogueira. Mas é uma personagem de uma extrema dignidade, de uma extrema fortaleza moral, na defesa das suas ideias, na defesa da sua fé e na defesa da sua integridade como pessoa humana. É um filme que, através desse percurso da religiosidade, ele atinge o cerne da figura humana numa situação limite, em que tem que decidir se renega a sua fé para salvar a sua vida ou se persiste na manutenção da sua convicção mais íntima e enfrenta a morte. É um filme que também nos atinge não apenas pela sua intensidade, mas também pela sua brevidade. Eu acho que as duas coisas estão interligadas. É um filme, na verdade, é um filme muito sintético, né? O Bresson não apenas ele economiza nos recursos de cenografia, de mise-en-scène, mas ele economiza no tempo também, como se ele procurasse concentrar aquela ação daqueles dias em que a personagem está presa, está sendo julgada, né, até o momento em que ela é executada. Essa extrema concentração no tempo também produz um efeito em nós muito forte, né? É como se nós não tivéssemos sequer tempo de ir processando e de ir diluindo tudo aquilo que nós vemos, então aquele concentrado fica em nós com uma impressão muito grande. Em termos temáticos, é lógico que se trata de um fato histórico e de um fato religioso, conhecido, né? Mas que não se circunscreve na sua época histórica, né? Ele pode também ser visto hoje em dia como uma questão mais permanente, né? Como uma questão tratando desse tema assim tão permanente, que é a luta do indivíduo contra o Estado, a luta da individualidade contra o poder constituído. Até que ponto se pode manter um pensamento autônomo, um pensamento independente, diante de um poder que extrapola em muito as limitações da individualidade humana, né? Quer dizer, esse é um velho tema da literatura, um velho tema do teatro, é um velho tema do cinema, o indivíduo diante de um poder que é maior do que ele e como se comportar diante desse poder, né? Enfim, em todos os sentidos, o Processo de Joana d'Arc é um filme fundamental da história do cinema, é um filme de 1962, e é um filme que permanece atualíssimo e com a força dos clássicos do cinema, né? Um clássico, para retomar uma velha definição de clássico, um clássico não só no cinema, em qualquer tipo de manifestação artística, um clássico é um tipo de obra que nunca deixa de dizer a sua mensagem, quer dizer, ele não se esgota, né? Ele não é datado, ele não esgota o seu significado no momento em que ele é tornado público, no momento em que ele é feito. Ele volta, ele retorna e ele é submetido a releituras a cada geração. Cada geração é obrigado a reler Shakespeare e cada nova geração de cinéfilos tem o dever de rever o Processo de Joana d'Arc, de Bresson, e reinterpretá-lo à sua maneira. Os tempos são diferentes, a obra é a mesma, mas essa obra adquire um colorido diferente a cada época, né? Há algumas cenas que ficam na memória, algumas sequências desse filme que ficam na memória e que são extraordinárias.
como quando, por exemplo, ela é conduzida finalmente ao lugar da execução, à fogueira, e o Bresson opta por fazer uma longa sequência apenas dos pés da personagem se caminhando sobre as pedras por entre a multidão, né? São sequências assim absolutamente antológicas e que fazem a grandeza desse grande clássico da história do cinema. Jeanne d'Arc, a donzela de Dom Remy, que ouvia vozes e se tornou heroína francesa, ela assinala no livro da história da humanidade uma presença muito significativa e muito importante. As vozes que ela ouvia e que a levaram à fogueira nos revela a existência de outras figuras que não humanas, mas espirituais, atuando no plano da vida. Em 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos, nós ficamos conhecendo uma nova doutrina, o Espiritismo. A obra produzida por Kardec sob inspiração do Espírito Verdade, uma coletividade de espíritos, ela nos esclarece a respeito dessas vozes que foram ouvidas por Jeanne d'Arc. São entidades espirituais, espíritos desencarnados, que naturalmente vieram dar o seu testemunho de que a vida continua, de que a morte física não significa o fim da existência de um ser espiritual. Ela se manifesta a uma menina de 13 anos de idade, Hermance Defoe, de La Jonquière. Hermance Defoe e seus pais foram à casa de Kardec na oportunidade do lançamento do Livro dos Espíritos. Mas Hermance Defoe, ela antecedeu aos trabalhos de Kardec com a sua obra de Jeanne d'Arc por ela mesma. É surpreendente o trabalho de Hermance Defoe. Era uma menina com 13 anos de idade, que em 1853 já tinha então publicada a obra de Jeanne d'Arc, enquanto que o Livro dos Espíritos, produzido por Allan Kardec, é publicado em 1857. A obra de Hermance Defoe também foi levada à fogueira. Sofreu as consequências desse auto de fé. Kardec até registra na Revue Spirit de novembro de 1861, com um artigo sobre esse acontecimento, que a cauda da Idade Média ainda era manifesta.